Olá, está começando mais um episódio do Caxias Conversa, o videocast oficial da Câmara Municipal de Caxias do Sul, numa série especial intitulada Nosso Voto, Nossa Voz. Essa série especial é uma parceria da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal com a Escola do Legislativo e busca aproximar o poder público das discussões referentes às eleições de 2024 que se aproximam no pleito agora de outubro. Nesse segundo episódio estão comigo aqui o Dr. Edson Borowski e Thaís Seibit também, que vão falar com a gente sobre desinformação e os desafios das fake news nesse processo eleitoral e quanto isso impacta a construção e a solidificação da nossa democracia. Edson, bem-vindo, nosso titular do cartório eleitoral, bacharel em Direito, economista, escritor de um livro, que fala sobre fake news e a democracia. Bem-vindo ao Caxias Conversa. Obrigado pelo convite, um abraço para a Thaís. É um debate muito interessante, que a gente já tem uma trajetória aí no tema. Vamos tentar contribuir um pouquinho para que essa eleição seja mais limpa, né? Excelente. Thaís, jornalista, doutora em comunicação, está com a gente virtualmente hoje aqui no Caxias Conversa, pesquisadora de fact-checking e diversas validação de dados, enfim, nessa área. Bem-vinda ao Caxias Conversa, é um prazer ter conosco. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar participando aí dessa conversa. Excelente, vamos lá então. O tema de hoje a gente vai falar sobre fake news, deepfake e os impactos dessa desinformação no processo eleitoral. E eu já começo direto contigo, Dr. Edson. Qual que como tu analisa, A gente vem num histórico 2016 nem tanto, mas 18, 20, 22 eleições que trouxeram essa máquina de desinformação. Qual que é o teu panorama para as eleições que se aproximam agora, assim, 2024? Esse é um tema, a gente sempre trata nesses estudos como dois marcos fundamentais, assim, nesse processo, O primeiro é a introdução em 2008, na campanha de Barack Obama, da internet como o espaço de disputa eleitoral. E depois das eleições de Trump, em 2016, nos Estados Unidos, também é uma mudança de paradigma no sentido de trazer a desinformação para o centro do debate. E no Brasil essa onda vem como uma tsunami em 2018. Então, nós temos uma dificuldade enorme. Obviamente eu, como mais cientista político do que bacharel em Direito, entendo que só as normas não vão dar conta desse fenômeno. Apesar do TSE ter feito um esforço enorme na resolução para as eleições de 2024, de trazer para a norma, nós que estudamos direito, trabalhamos muito na questão do positivismo, da positivação dessas normas, Mas o TSE traz uma série de mecanismos no sentido de enfrentamento. Obviamente que nós não temos nenhuma ilusão de que o direito ou as normas irão dar conta desse debate. Então, nós trabalhamos na Justiça Eleitoral muito com dois vieses, O primeiro é o educativo. Buscar, através da educação, através da formação, aquele que nós chamamos de inocente virtual, inocente digital, que são as pessoas que compartilham de uma forma, não digo tão inocente, mas assim, de uma forma que aquela informação que ele está compartilhando atinge o seu viés cognitivo, atinge a sua crença, atinge os seus valores. E, obviamente, o segundo momento é a punição, porque, obviamente, há uma indústria de fake news, nós não somos ingênuos, e que precisa ser combatida através das punições, tanto econômica, que tem sido atualmente a melhor forma de intervir no enfrentamento e combate às fake news, ou seja, estrangulamento econômico, e também na questão penal, civil, que é possível também enfrentar através dos mecanismos do direito, Então, caminhando por esses dois viés, é o nosso trabalho diário, cotidiano, para enfrentar esse fenômeno. E quando a gente fala em educação midiática, a gente pode chamar assim, de saber diferenciar um conteúdo do outro, a gente tem agora, mais recentemente, com o avanço da inteligência artificial, também a vinda da deepfake, Eu queria que a Thaís falasse um pouquinho, até para quem está nos acompanhando, a diferença da fake news para a deepfake e como que a gente pode analisar esse impacto de modificação de voz, de imagem, que a gente acaba indo para uma área muito mais difícil de identificar o que é verdade do que não é. Então, acho que também é um desafio novo para a comunicação também, Thaís?
Com certeza, assim, primeiro que me conforta ouvir, né, essa perspectiva de que também o judiciário, os meios legais estão preocupados com essa questão de letramento, de educação, porque tudo precisa ser atravessado por isso, né, por uma melhor instrução dos cidadãos sobre como exercer o que eu chamo de cidadania digital, porque hoje, quando a gente fala, não existe mais uma separação, né, do digital e do físico. A nossa vida acontece nesse espaço híbrido, né, de várias, inclusive os nossos direitos eleitorais, né, como a gente pode exemplificar pela urna eletrônica, exigem um nível de letramento digital, um nível de compreensão daquele sistema, de como ele funciona, sem contar todo o espaço de campanha que acontece por ali, onde vão vir essas informações, muitas vezes adulteradas, alteradas, manipuladas, totalmente criadas com o uso de inteligências artificiais e que vão acabar confundindo o eleitor, o cidadão nesse processo, né? Então, são realmente as deepfakes, elas incluiriam esse tipo de conteúdo que ele é totalmente criado ou manipulado utilizando recursos de inteligência artificial. Então, a gente pode ter vozes perfeitamente similares às vozes de uma pessoa pública existente no debate, dizendo algo que ela nunca disse, né? Porque existem hoje recursos que fazem esse tipo de trabalho, né, de sistematização, enfim, que podem ter uma utilização prejudicial, né, para o debate público, enganando os eleitores utilizando isso. Assim como vídeos também, né, que são totalmente manipulados ou criados utilizando inteligência artificial, que a gente poderia hoje, acho que como a inteligência artificial se popularizou bastante com os recursos todos disponíveis, a gente pode trabalhar com essa ideia de deepfakes relacionando a esses conteúdos totalmente criados ou manipulados utilizando recursos de inteligência artificial. Mas é importante também a gente considerar que não precisa tudo isso, né? Uma foto retirada de contexto, né? Ou seja, uma foto verdadeira, que ela até existiu em algum determinado lugar, em algum determinado momento da história, mas alguém vai lá e compartilha com uma legenda dizendo outra coisa, né, que ela foi em outro lugar, que ela diz respeito a um outro acontecimento, e isso se prolifera, se multiplica e também causa muita desinformação. Então, também a gente não concentrar todas as energias nesse tipo de uso né, de inteligência artificial, de fakes, porque às vezes, né, uma mensagem mal colocada, num contexto equivocado, ela é suficiente para prejudicar o andamento do processo, né, para prejudicar a informação de chegar corretamente para o eleitor, para o cidadão. Eu acho bem pertinente essa discussão, porque a gente acaba entendendo, né, muitas vezes a população entende fake news como algo grandioso, mas não, ela pode ser algo simples, né, uma mensagem, uma frase tirada de contexto e espalhada de uma outra forma. Eu queria ver, Edson, como que o senhor entende o impacto, né, os potenciais danos que essas fake news podem trazer ao processo eleitoral como um todo, assim, né? Não só na campanha, mas na construção da imagem pública, né, das figuras que colocam seus nomes à disposição. Como que o senhor vê esse impacto, assim? Essa questão, por exemplo, da deepfake, né? Deepfake a gente conceitua basicamente bem, assim, tentando simplificar, né? É a manipulação de voz e imagem, ou voz ou imagem, né? Pode ser as duas ou pode ser diferente. E assim, até trazendo um exemplo, né, que a Thaís vai me ajudar até para a gente fazer um bate-bola aqui. Nós tivemos um caso já recentemente, e aí a gente, na legislação eleitoral, na resolução do TSE, a deepfake está proibida, terminantemente proibida. Porque ela é muito fácil de manipulação. Nós tivemos um caso bastante simbólico nas eleições de 2022, que eu acho que todo mundo conheceu, né? Ouviu falar, se não ouviu, vai ouvir agora pelo nosso programa. Foi aquela manipulação de voz do Jornal Nacional, dos dois âncoras do Jornal Nacional, informando dados errados de uma pesquisa. Né? Ou seja, as vozes eram deles, a imagem era deles. Claro que a imagem da pesquisa foi manipulada, mas aquilo foi uma deepfake, ou seja, manipulação de voz e manipulação de vídeo. E recentemente nós tivemos um caso. E aí é importante que quem vá ouvir isso, e essa é a grande dificuldade, né? A gente ultrapassar o nosso viés cognitivo, as nossas crenças e valores. Quando eu recebo uma fake news, se aquilo atinge a minha crença, o meu valor, aquilo que eu acredito, é muito difícil a pessoa não compartilhar.
E ainda mais se a fonte que ela recebe, se é da família, do amigo, da Thaís, do Marcelo, da Câmara, se essa fonte é alguém próximo, que eu tenho apreço... Valida, né? Valida, né? Eu nem vou perder meu tempo confirmando a Thaís, jamais a Thaís vai compartilhar uma fake news. Então, recentemente nós tivemos um caso em Maringá, que foi um caso bem interessante, assim, que é o exemplo, né? Que era uma voz, um áudio compartilhado milhares de vezes pelo WhatsApp, que é um outro, nós vamos entrar depois desse tema, né? O WhatsApp é um outro campo aí que a gente tem muita dificuldade, em que um candidato a prefeito diz que não vai ser candidato e apoia um adversário. Vejam, totalmente fora de contexto, né? Mas a voz era dele. A voz era dele, né? Então, claro que o conteúdo era totalmente irreal, né? Mas aquilo compartilhou e viralizou. Então, vejo como é um perigo de dano assim, muito grande. Por isso, o TSE, nessa que eu chamo do sistema do artigo 9, né? Que é um artigo inicial que virou 8 ou 9 artigos, ele traz um sistema de enfrentamento à desinformação. E nesse artigo, o artigo 9C, é terminantemente proibido, então, a deepfake. E a inteligência artificial, pegando o gancho que a Thaís me deixou ali, ela é super benéfica para as eleições, do ponto de vista dos candidatos. Ela permite que o candidato, por exemplo, construa um discurso em relativo a determinado tema. Eu quero que você fale sobre segurança, Marcelo. Você vai lá com a inteligência artificial, ele constrói um discurso para você e você pode usar isso. Não tem nenhum problema quanto a isso, né? Mas você precisa dizer ao público, esse conteúdo foi produzido por inteligência artificial, por instrumentos de inteligência artificial. Então, a informação nunca é demais. A boa é que a gente precisa incentivar mais, né? E nesses casos, né, de uma dúvida, agora eu coloco isso na mesa para os dois, assim. Thaís, quais são os métodos que a população pode utilizar para visualizar um potencial, uma potencial desinformação, se aquilo realmente é verdade? Porque a gente acaba, como o Edson trouxe, assim, no dia a dia, a informação hoje ela é muito rápida, né? E ela é muito líquida, ela se esvai muito fácil. Daqui a pouco já tem outra, acaba sendo uma coisa muito constante. Como que a população pode fazer para buscar essa fonte segura, Thaís? Como que tu pode falar um pouco do Verifica RS também, né? Que é uma ferramenta que surgiu há pouco. Como que vocês orientam a população a buscar o que realmente é de verdade, o que é certo? Esse é um desafio bastante grande, né, da comunicação e da educação, porque a gente tem passado nos últimos anos por uma crise também de credibilidade das fontes que são as fontes oficiais, que são as instituições públicas, que são a imprensa, né, que é o jornalista profissional, quando ele vai repassar uma informação, ele não repassa da cabeça dele. Né? O jornalista profissional, quando ele vai repassar uma informação, ele confere com uma fonte, com outra fonte, ele verifica se tem algum documento que comprova, alguma imagem que comprova, se aquela imagem é verdadeira, se ela é daquele contexto que diz que é. Então, tem todo um trabalho de verificação que o jornalista profissional faz, seja para publicar a sua matéria, seja para publicar um trabalho de fact-checking. Né? Então, isso é importante ter presente, né? O jornalista, e também por isso o trabalho do jornalista profissional, que sai nos veículos de mídia de referência ou nos próprios perfis desses jornalistas, ele leva mais tempo, por ele é mais lento do que a desinformação. Isso é um grande desafio, porque sempre a gente chega depois que a desinformação já está muito amplificada, já está muito viralizada, e é mais difícil, né, a gente reverter esse trabalho. Então, quando a gente fala de educação midiática, a gente fala também sobre explicar como funciona, né, o trabalho jornalístico, o trabalho do profissional de checagem, desse profissional jornalista que é preparado, que é treinado para fazer esse cruzamento de fontes, identificar as fontes oficiais e poder passar uma informação pública de qualidade. O jornalismo, ele é um serviço público, né? Ele é um serviço de interesse público. A gente procura dar a melhor informação para os cidadãos possível. Então, recuperar essa referência é um grande desafio, porque a gente passou por períodos aí de questionamento à imprensa, ao trabalho dos jornalistas, não só o jornalista, mas as instituições também. Então, agora no Verifica RS, quando a gente criou essa iniciativa, a gente verificou muito isso, né? Os órgãos públicos tendo essa dificuldade também de informar corretamente as pessoas, porque as pessoas questionam o próprio órgão público, que é a fonte oficial, né? Que é quem deve dar a orientação correta e oferecer os serviços para a população. Então,
é um pouco esse cruzamento das crenças, né, dos valores que a gente estava falando antes, com essa desconfiança. Isso é um risco, né? Essa desconfiança é um risco. Então, todo esse trabalho, né, de orientar a população é também explicar, olha, não é o que eu, Thaís Saibt, acho que é, né? Quando eu estou escrevendo no veículo jornalístico, quando eu estou produzindo um conteúdo no veículo jornalístico, eu tenho toda uma metodologia, toda uma série de procedimentos para que apresente a informação mais qualificada possível, mais correta possível, verificada, para orientar a população. Então, a gente estabelecer de novo, né, esses laços com a comunidade, para que a comunidade possa procurar os canais oficiais, procurar os veículos de imprensa, onde ela vai ter uma informação com essa curadoria, diferente de muitos outros contatos pessoais que a gente pode ter, que a pessoa está no desespero, na emoção, e aí ela compartilha, ou mesmo influenciadores da internet que não necessariamente são comprometidos com esse filtro, né? Eles não têm os mesmos procedimentos jornalísticos, alguns são ótimos e têm, né? Inclusive a gente tem uma rede de influenciadores no próprio Verifica RS para nos ajudar a compartilhar esses conceitos, né? E essa ideia de uma informação verificada, mas muitas vezes a gente tem pessoas com grande alcance na internet falando coisas sem fundamento e elas acabam prejudicando a informação correta da população. Então, entender mesmo, né, como funciona, reconhecer esses canais e procurar esses canais, procurar saber se aquele perfil é o perfil oficial do candidato mesmo. O site do TSE oferece esse registro, né? A gente consegue saber quais são os canais oficiais de campanha daquele candidato. Então, porque surgem fakes, né? Ao longo do processo da eleição aí, é muito comum a gente ver esse tipo de situação. Então, a gente vê se a gente está olhando mesmo aquele veículo certo, aquele canal certo, a mesma coisa para os veículos de imprensa e para os órgãos oficiais. A gente ter certeza de que a gente está indo na fonte correta. E a gente tem também, eu acho que vem passado por um período de descredibilização da imprensa, né? Eu acho que a gente passa por um momento, assim, de que muitas vezes, por ter muita fonte de informação, a imprensa acaba sendo um pouco descredibilizada em relação à construção do que é realmente verdadeiro. Então, acho que essa busca pela fonte, ou até mesmo de saber qual é a fonte, né? Acho que é um desafio grande, tanto do eleitor, da comunidade, que recebe aquela informação, e também pelo surgimento de fontes alternativas, né? De canais alternativos com vieses ideológicos posicionados, que viram uma fonte para um determinado nicho, que acho que também acaba sendo um grande desafio, né, Edson? Esse tema a gente percebeu muito na nossa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos veículos de imprensa, né, Thaís, sendo xingados realizando o seu trabalho. Na minha pesquisa de mestrado, Thaís, eu dediquei uma sessão sobre... O foco era o discurso de ódio, né? E a violência política, né? Na pesquisa, eu acabei encontrando o relatório da Federação Nacional de Jornalistas com violência aos jornalistas. Ou seja, isso passa a ser uma estratégia eleitoral e política. Ou seja, não é gratuito isso, né? E nem pontual, né? Não é algo pontual. É uma estratégia permanente. E profissionais da imprensa sendo agredidos fisicamente. E aí, isso no ponto de vista geral, eleitoral também, e que a gente percebe que, e aí eu chego nessas conclusões a partir da pesquisa, que isso está cristalizado. E quando o ódio fica consolidado, nós temos um grande desafio, e nós já passamos ele é cíclico, né? Nós já passamos por esses desafios na humanidade em outras épocas. Então nós estamos vivendo um momento muito delicado. E aí, quando a Thaís falou isso, eu pensei exatamente na cobertura da imprensa aqui na nossa enchente. Profissionais sendo agredidos, fazendo entrevistas. Seu trabalho, né? Seu trabalho. Assim, imagine um médico durante uma cirurgia sendo questionado se tu está cortando. Não, gente, são profissionais que estudaram, que têm protocolo ético, que têm protocolo profissional. Então, veja como nós chegamos num ponto... Eu tenho todo o cuidado de falar isso, mas é uma impressão depois de 2 anos de pesquisa, de mestrado, que é uma coisa que a gente navega, assim, entra no tema, mas é algo que já passou do ponto de limite, né? Na natureza a gente usa aquele ponto de não retorno, né? Nós ultrapassamos, do ponto de vista da imprensa tradicional, aquele ponto de não retorno. Nós temos uma grande parcela da sociedade que foi incentivada durante um grande período, né? Provavelmente aí dos últimos 8 anos, vou ampliar, porque eu estava lembrando quando a Thaís falando aqui, de onde é que surge o termo fake news?
Alguém lembra? O termo fake news é uma produção de Donald Trump, que falava assim, com o dedo em riste, para os âncoras que o entrevistavam na Casa Branca e dizia: "You are fake news." Você é fake news. Quem é você? A imprensa. E ele acusava a imprensa tradicional de ser a produção de fake news, a produtora de fake news. Vejam que situação que nós estamos há 8 anos atrás. A fake news foi em 2017, escolhida como a expressão do ano pelo dicionário Oxford. Então vejam, estou muito preocupado, Thaís. Desculpa a minha desilusão e meu pessimismo, mas é difícil. Para quem estuda o tema, né, a gente fica bastante impactado, né, Thaís? Acho que tu também deve ter um pouco esse sentimento, né? Exatamente. E eu ia só voltar um pouco mais para trás, porque, claro, a expressão fake news e a popularização dela vem muito do Trump. Mas esse questionamento ele é anterior. Se a gente retomar as jornadas de junho de 2013, eu ainda estava em veículo de comunicação nessa época, e a gente tinha que sair praticamente disfarçado para as coberturas, porque nós éramos os alvos de muitos dos manifestantes, né, enfim, de alguns blocos específicos. Não vamos generalizar porque a manifestação é legítima, mas alguns blocos específicos miravam a mídia como esse alvo a ser combatido, como se nós... O vilão, né? O vilão dessa história acabava sendo justamente quem tinha o papel de informar o que estava acontecendo, né? Eu acho que a Thaís leu a minha Então nós temos uma construção mesmo que vem de alguns anos, que vem descredibilizando essa profissão, enquanto ela, na verdade, se torna mais necessária. Porque não vai resolver, como, né, já foi dito aqui, a legislação não vai resolver sozinha. A gente tem um grande desafio educacional, mas a comunicação também tem que fazer a sua parte, e o jornalismo ele tem no seu procedimento, na sua metodologia, historicamente, os recursos necessários para colaborar com esse processo, né? Então é uma profissão cada vez mais necessária. A gente precisa reconquistar essa valorização social também. E a gente tem um desafio grande, né, Thaís? Eu acho que parte muito, porque hoje se eu disser assim, acabou de cair um avião, recebi um áudio no WhatsApp, acabou de cair um avião no aeroporto de Caxias do Sul. Esse áudio vai, daqui 40 segundos, já atingiu milhares de pessoas, mas eu preciso de pelo menos uns 5 minutos para fazer 3, 4 ligações e ver se isso realmente aconteceu. Então a comunicação consolidada, verificada, ela demanda tempo. A gente acaba sempre estando correndo atrás da máquina. E aí eu trago uma provocação, agora bem mais jurídica e do âmbito eleitoral. Como que a gente encaminha? Bom, recebi uma denúncia que é falsa, qual que é o procedimento do eleitor para tentar ajudar nessa lucidez do processo eleitoral, né? Como transformar esse processo um processo cada vez mais limpo com a ajuda da comunidade, Edson? Pegando o gancho da imprensa, né, a gente percebe que a partir de 2018, bom, o judiciário, né, tentando aqui rapidamente também, o judiciário ele é uma invenção da sociedade, da humanidade, para resolver conflitos entre dois indivíduos ou mais, né? Ou seja, o judiciário é um terceiro, né, que vai decidir uma disputa. A partir de 2018, assim como a imprensa já em outros momentos, o sistema de votação, e também nos Estados Unidos em 2016, na Inglaterra em 2016, o sistema de votação é também alvo. Ou seja, a justiça eleitoral e o sistema democrático, o sistema de votação, ele passa a ser alvo também. Então, nós temos 2 caminhos aqui para enfrentamento, né? E para que a justiça eleitoral possa dar conta. Primeiro, é aquela disputa entre players do jogo democrático, ou seja, entre um candidato e outro, um partido e um candidato, ou seja, aqueles que demandarem judicialmente, obviamente que tem que fazê-lo através dos processos judiciais, através do encaminhamento, né? E o TSE incorporou na resolução alguns conceitos novos que já tinha sido aplicado. O TSE tentou trazer para a resolução tudo aquilo que ele já tinha alguma decisão, ou seja, a jurisprudência que nós chamamos, né? Eu não quero falar muito juridiqueza aqui para não atrapalhar, mas assim, incorporou na norma tudo aquilo que ele já tinha decidido, tinha alguma decisão já naquele assunto. Então, hoje nós tratamos a desinformação com alguns conceitos, né? A gente sabia aqueles fatos sabidamente inverídicos. Ou seja, tu tinha que provar que aquilo era mentira. Então, eu poderia dizer, o prefeito não fez nada na saúde. Bom, é uma opinião. Isso não é um fato sabidamente inverídico, né? Mas ele não construiu uma UBS no meu bairro. Bom, se ele construiu, aí é inverídico. Ou seja, veja como são filigramas aqui, que são detalhes, né?
E hoje, o que o TSE já incorporou também é aqueles fatos sabidamente manipulados, né? Ou que as pessoas tiram de contexto, descontextualizados. São duas palavras, né, que a gente incorpora agora na resolução. Ou seja, nós temos mecanismos legais para enfrentar, para colocar aos candidatos, aos jogadores, né, esses players da eleição, para que eles possam fazer as suas demandas. E o segundo foco é contra o sistema de votação. Bom, aí eu preciso da Thaís, eu preciso dos checadores, e nós temos na página do TSE a página Fatos ou Boatos, Fatos e Boatos, que não são elementos checados pelo TSE. E esse é um grande desafio, né? A gente coloca para a sociedade, faz a parceria, são mais de 70 meios de checagens, instituições, que vai desde a imprensa tradicional, os grandes jornais. É um espaço colaborativo que É um espaço conta... colaborativo, né? Fatos e Boatos, e-farsas, boatos.org, são instituições que conveniam com o TSE e diz, olha, o TSE coloca a página à disposição, que eles podem ancorar ali todas essas informações. Então, nesses casos, ali o foco é mais desinformação contra a justiça eleitoral. Contra a justiça eleitoral, contra o sistema eletrônico de votação, aquelas famosas fake news que a cada 2, 4 anos retornam, as mesmas, né? Ou seja, nesse caso, o TSE já avançou no sentido seguinte, aquilo que já está, e os candidatos podem se utilizar disso, né? Aquilo que já está verificado vai servir de parâmetro para eventuais ações judiciais. Ou seja, se tem alguma desinformação, alguma fake news que já foi amplamente verificada, está lá na página, e não vai para a página qualquer coisa, gente. Há um filtro primeiro, há uma investigação, tem fonte, né? Então, se chegou na página é porque já passou por todo esse processo de verificação. E se alguém compartilhar, bom, aí vai receber as consequências, pode até ter multa, né? Nós temos várias multas por compartilhamento em grupos de WhatsApp de até R$30 mil, né? Então, tem mecanismos de enfrentamento, estão na resolução. Mas, como eu disse, eu acho que a Thaís já entendeu, né? Isso são mecanismos, né? Mas a gente precisa educar, fazer esse letramento midiático. E eu não tenho a menor... Ontem teve um ministro que falou uma frase que eu tenho falado aqui, né, nos cantinhos, ou seja, enxugar gelo às vezes, né? Então, nós temos essa grande dificuldade porque, enquanto a gente pega tem 500 compartilhando. A máquina gira muito rápido. É absurdo, é exponencial, como você falou. Eu recebo uma foto, há 5 minutos caiu um avião. Cara, o mundo inteiro vai ficar sabendo em 5 minutos, enquanto a Thaís está lá verificando se caiu mesmo, onde foi, se aquela foto não é de outro acidente, como nós tivemos agora nas enchentes aqui. Fotos de outros lugares do mundo sendo relacionados com o Rio Grande do Sul. Eu vejo como o nosso desafio é quase... desumano aqui, né? Porque nós estamos tratando com algo que a gente não tem ferramentas ainda para combater de forma satisfatória, né? E a Justiça Eleitoral tem já a jurisprudência de pedir para remover alguns itens, né? Durante as campanhas mesmo de fake news, a gente pode solicitar que o candidato remova esse item, mas depois que está na rede... Eu digo assim, pode remover, mas o print é eterno, né? Essa comunicação já andou bastante, assim. Depois da Thaís eu falo dessa parte, que eu acho que é bem interessante, que são os mecanismos daí. Né? Então a gente acaba tendo um desafio grande nesse sentido, né, Thaís? Sim, porque é muito difícil tirar qualquer coisa da internet. Assim, né? A gente tira de um lado, mas ela explode de outro. E isso também é um desafio, também tu falaste mais cedo, né, aí sobre o fluxo ser muito intenso, né, de comunicação e de publicação. Então, nas enchentes, por exemplo, agora, algo que a gente se deu conta é que uma coisa que semana passada era fake, hoje ela pode ser fato, porque muda, né, o fluxo. Então, um dique que semana passada era desinformação, que ele tinha se rompido, bom, agora ele se rompeu. Agora a gente precisa alertar as pessoas. Só que aquela informação da semana passada, ela ainda continua circulando nos grupos e circulando nos espaços. Então tem muito essa dificuldade, porque a gente não tem como, no jornalismo, por exemplo, num site jornalístico, a gente atualiza na mesma matéria muitas vezes, né? Quando tem uma atualização de situação, para que justamente concentre né, o leitor na informação mais atualizada possível. Isso não acontece no fluxo das redes, né? Então aquela desinformação antiga, ela volta a circular.
Então, são ondas, né, que vão se formando e é muito difícil tirar, não só pelo print, né, mas porque explode em outro canal ou com outro formato, ou já ficou armazenado né, de um outro período passado, então é realmente um desafio. E aí a questão da legitimidade, né, dos checadores desse trabalho, como a fonte para eu ir lá e consultar, ela eu tenho falado isso, assim, que a gente enxugar gelo, né, só para pegar o gancho ali que foi falado também, enxugar gelo, mas assim, por isso que o desafio de educação, ele é primordial, porque eu tenho falado que o papel do fact-checker, do jornalista profissional no ecossistema de comunicação atual, ele é meio de um indexador. Então, assim, para as pessoas que estão dispostas a saber e que querem saber a informação correta, verificada, precisa ter um lugar onde elas vão procurar esse indexador, precisa ter esse lugar onde elas vão procurar. Então, esse trabalho é necessário por isso. A gente não tem esperança de, né, converter a crença de ninguém, as convicções políticas de ninguém através da checagem de fatos. Isso seria, né, exigir demais, inclusive, do trabalho de checagem de fatos. Então, o foco inicial do fact-checking era justamente essa checagem do discurso público, num trabalho jornalístico mesmo, então de a gente fazer a verificação se o dado que o candidato falou, ele está correto, ele está preciso, numa ideia de a gente colaborar para que o eleitor possa ter melhores informações na hora de escolher o seu voto. Então, a origem do fact-checking, quando a gente vem lá dos Estados Unidos, no PolitiFact, que veio em 2008, justamente essa eleição mencionada ali do Barack Obama, né, que é a referência internacional que disseminou essa prática de fact-checking para outros países e inspira também as iniciativas brasileiras, era muito esse foco, né, do debate eleitoral e de a gente sinalizar onde que o candidato escorregou, o que a gente sabe sobre aquilo que ele falou, tentando informar melhor a população. Isso, enquanto trabalho jornalístico, continua sendo uma preocupação e um valor da checagem de fatos. Mas essa checagem da desinformação que circula nas redes sociais, cada vez mais o olhar tem sido, como no Verifique RS a gente enfatizou, os serviços. Quando a gente fala de desinformação sobre as urnas, sobre o processo eleitoral, essa preocupação, né, que o TSE tem trabalhado nos últimos tempos, porque houve, né, muito essa campanha também de descredibilização do próprio processo eleitoral, o que é uma loucura, porque eu estou me candidatando para um cargo público por o qual eu preciso ser eleito por meio desse sistema. Então, eu não consigo entender o sentido, né, de descredibilizar o próprio sistema do qual eu dependo para ser eleito. Mas, em todo caso, isso acontece. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre uma desinformação que, aí, a meu ver, como pesquisadora, como alguém que acompanha isso aí há quase 10 anos, é muito mais prejudicial. Eu acho que se o candidato exagerou num dado e tal, isso vai gerar um ruído, isso vai ser prejudicial para uma informação baseada em fatos, para que eu escolha meu voto, mas quem acredita naquele candidato não acredita por causa do dado errado ou certo que ele falou, acredita por outros motivos. Então, a gente não vai conseguir, né, muito sucesso nisso. A gente vai realmente precisar trazer informação cada vez mais coerente e checada sobre os serviços, né, sobre os serviços públicos e ter esse espaço de consulta para quem está disposto a consultar. E aí o nosso desafio é ter mais gente disposta a consultar, por isso eu falo tanto do desafio da educação, né, porque a gente precisa ter público crítico formado para encontrar esse indexador. Né, para dizer, bom, não vou acreditar em qualquer coisa que eu receber por aí, eu vou procurar as fontes corretas, né, para me informar. Mas eu acho que enquanto essa educação midiática não chega, acho que a justiça tem um papel muito grande de colocar ordem na casa, vamos dizer assim, né, Edson? E aí eu trago uma outra discussão para a mesa que a gente acaba ouvindo muito, nós comunicadores, assim, que é o limite entre a censura e a liberdade de expressão, né? Até que ponto que eu posso verbalizar ou veicular uma fake news, aí a justiça vem e manda eu remover. Qual que é essa linha tênue, né? Não tão tênue para nós, que somos da área, mas para quem é externo é uma coisa que é sensível, eu acho, né, Edson, também. Na verdade, a liberdade de expressão ela serve como um escudo também, né? Então a gente tem que ter muito... Esse é um tema muito caro para a humanidade, né? Não só agora, nesse momento, né? A gente tivemos outros espaços no mundo e outras épocas e aqui no Brasil também, né? Que a censura era padrão, né? Não era regra, né? Então, só que a liberdade de expressão tem sido utilizada como um escudo para qualquer... E eu acho que ela é um direito fundamental, né? Mas ela não é absoluta e nem irresponsável, né? Então nós precisamos ter um pouquinho
desse cuidado de não censurar, e aí o TSE traz ali que, por exemplo, poder de polícia nas campanhas eleitorais, né? Que é aquela possibilidade do juiz já pedir, determinar a remoção de plano ali, né? Ele recebeu uma demanda, não, pode tirar do ar. Ela não pode ser exercida em relação ao conteúdo. Então veja o cuidado que o TSE teve, no sentido de que, bom, se você recebeu uma demanda para retirar alguma postagem e que você precise analisar o conteúdo, você obrigatoriamente tem que gerar a ampla defesa, conceder a ampla defesa e o contraditório. O juiz não pode, de pronto, determinar a remoção. Então vejam como esse é um limite bastante tênue, não está na resolução, não pode haver censura prévia de programa eleitoral, por exemplo. Diferente, né, da área penal, por exemplo, a gente pode tentar evitar um assalto, tentar evitar um homicídio. Na campanha eleitoral, no direito eleitoral, não. A gente precisa que o debate ocorra. Bom, se ultrapassou o limite, está aqui a ferramenta para punir, perda de tempo no horário eleitoral, direito de resposta, todos aqueles mecanismos que a gente tem na legislação. Então é um tema muito delicado, assim, mas como eu estou aqui com a minha dissertação na memória, né? A gente trata muito disso porque a postagem ela tem, e a Thaís vai me ajudar nisso, a postagem ela tem engajamento quando ela é performática, né? Quando ela tem uma linguagem, e aí entra muito o ódio, o preconceito, a intolerância. Ou seja, se eu falar extremos, que né? eu vim aqui na TV Câmara, a gente gravou um programa, a gente saiu no ar, legal. Agora, se eu sair chamando alguém cometendo atos racistas e tal, isso engaja. Infelizmente, mas engaja. Ou seja, o ódio engaja, né? Então veja como... e aí entra nesse debate da liberdade de expressão. E para finalizar, para devolver a bola para a Thaís, na resolução, no artigo 9E, que também causou muita polêmica, na resolução 23.610 do TSE, há uma determinação do dever de cuidado das plataformas, e nós precisamos fazer um debate sobre as plataformas, né? Porque a visão das plataformas é outra, é ganhar dinheiro, é lucro, é engajamento, é outra lógica, e não está errado isso, né? A iniciativa privada precisa gerar capital e tudo mais, mas ali considera que é obrigação, é dever das plataformas a remoção, a ter algum tipo de mecanismo de remoção de conteúdos racistas, homofóbicos, contra os sistemas de desinformação, coisas que já são básicas, né? Mas esse é um debate que ainda é muito difícil fazer e sempre vem o escudo da liberdade de expressão, que é um limite que a gente tem que superar. E a gente tem tido também uma evolução, eu acho, até nas próprias ferramentas, né? O WhatsApp limitando o número de compartilhamentos de uma mensagem encaminhada com frequência. Sem enxugar gelo. Mas porque não dá conta, né? Não dá conta, né? Acaba não dando conta. E também a gente viu agora há pouco o anúncio do Google em relação às eleições desse ano, mas a gente acaba vendo que a máquina por trás disso ela é muito grande. São bilhões de faturamento das plataformas com desinformação. Inclusive, eu acho que a Thaís pode falar. Nós tivemos um estudo recente, agora me fugiu a memória, de quantos bilhões as plataformas faturaram com a desinformação na enchente. A Thaís deve ter essa informação. Eu não tenho a informação do dado e eu trabalho com fact-checking, então eu sempre falo que eu não gosto de dizer o número se eu não tiver certeza, porque depois vão dizer que se compromete, né? Falei o número errado, então se eu não tiver certeza eu não falo o número. Mas eu queria pegar o gancho de vocês aí para 2 pontos, né? Sim, a liberdade de expressão é um direito fundamental e precisa ser respeitado, e ninguém, quando está defendendo regulação de plataforma do ponto de vista da comunicação, está defendendo censura, absolutamente, né? Isso seria um contrassenso. Agora, o que a gente não pode aceitar e admitir, acho que o próprio direito tem recursos para isso, é que isso sirva para que se possibilite, se justifique o cometimento de crimes, como racismo, como homofobia, porque temos liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime, né? Isso está numa outra caixa, né, desse processo que eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. A gente não pode falar tudo, né? Nenhuma coisa não tem limite. Tem limite. A liberdade de expressão também tem limite, né? Tem um limite ético e tem um limite legal também, quando entra numa discussão mais dessa seara criminal. A própria legislação eleitoral, existe lá a tipificação
denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, que é algo, né, próximo aí dessa questão do ataque por desinformação. Mas já existe calúnia, já existe difamação, já existe injúria, que pode ser também trazido, né? Eu estou me metendo aí na área do direito, mas é porque eu acho que às vezes a gente coloca isso assim, não, mas aí vão mexer na minha liberdade. Sim, mas também ali na rua, na esquina da tua casa, tu também não pode falar o que tu quiser, né? Então, por que na plataforma tu pode ser racista, homofóbico e não sofrer nenhuma consequência por isso? Não pode. Então, acho que é uma questão tênue, assim. E o papel das plataformas nesse processo, ele é muito fundamental, né? E por isso que eu falo, quando a gente fala de regular a plataforma, a gente não está falando em censura, em trancar a liberdade de expressão, mas em construir um ambiente saudável, porque, de novo, as plataformas, elas não são neutras. Então, quando a gente fala em educação midiática, a gente precisa também falar, hoje a educação midiática ela é múltipla, né? Porque ela é uma educação cívica, ela é uma educação digital, ela é várias educações juntas. Mas existe uma ideia de que esse espaço é um espaço livre para eu me manifestar, como se a plataforma fosse neutra. Mas ela não é neutra. Por isso que alguns conteúdos engajam mais que outros, porque tem um algoritmo, tem um sistema que impulsiona, tem dinheiro que move, e aí não é só o lucro das plataformas. Por que as plataformas lucram? Porque alguém patrocina essa desinformação nas plataformas. Então isso é desigual. Essa ideia de que é um ambiente horizontal, democrático, que todo mundo pode exercer sua liberdade de expressão, ela é uma ideia falsa, né? Ela não é assim que funciona, né? A gente tem uma desigualdade. E por isso que a gente está tratando de alcances diferentes e de como isso tudo impacta. Então, quando a gente pensa nesse modelo de negócio da plataforma, nessa falta de regulação desse modelo de negócio, nessa contaminação do debate público a partir deste modelo de negócio, e isso vai impactar na democracia, é muito mais sério do que discutir se a pessoa pode falar ou não pode falar qualquer coisa na rede social. Tem um pano de fundo que precisa ser problematizado e debatido e principalmente esclarecido, porque o usuário médio, ele não sabe, ele não tem conhecimento, ele não consegue compreender, e aí a gente não pode ignorar também o baixo letramento digital histórico do Brasil, né, e precariedade de acesso à internet. Então, muitas vezes a gente fala, né, de acesso à internet pensando no nosso acesso à internet, mas o brasileiro padrão, ele acessa a internet, na verdade, redes sociais ilimitadas, por conta também, a meu ver, de uma distorção do próprio Marco Civil da internet, que né, desrespeita a neutralidade da rede quando a gente dá preferência para certos aplicativos num plano de celular pré-pago. Então, tem vários problemas que vão muito além do conteúdo, do que a pessoa diz, do que ela pode ou não pode dizer na internet. E isso precisa ser debatido e principalmente esclarecido também para o cidadão que utiliza esses serviços. Nossa, tem tanta coisa. Excelente, aí veio muitas, né? Eu acho que essa última parte que a Thaís traz, assim, é fundamental. E eu tratei disso no meu livro lá em 2018. Ou seja, o cliente médio, por exemplo, dos planos de celular, ele tem acesso limitado, por exemplo, a um aplicativo de mensagem, e que ele recebe aquela mensagem no aplicativo e compartilha livremente, sem ter a possibilidade de checar aquela informação, porque ele não tem acesso à internet. Ou seja, se ele concluiu o pacote de dados, ele não vai conferir aquela informação, não vai checar aquela informação. Veja como a plataforma privilegia, né, algo que impede que o cidadão possa minimamente ter a possibilidade de conferir aquela informação, se ela é verdadeira ou não. Ou seja, o arcabouço todo, a arquitetura das redes sociais, e aí separando o que é rede social e o que é aplicativo de mensageria, né, que é um outro desafio para a Justiça Eleitoral, né, voltando aqui à questão até do enfrentamento, né, hoje você precisa, para retirar um conteúdo, a URL, que é um endereço virtual, e aí as redes sociais têm isso, mas as plataformas, os aplicativos de mensagem não têm, e eles vendem isso como o seu produto, ou seja, a nossa mensagem pelo aplicativo, ela está criptografada, e o que eu falar com o Marcelo, a Thaís não vai saber, o que eu falar com a Thaís, o Marcelo não vai saber. Esse é o meu produto é a segurança de que a nossa mensagem ela é criptografada e ela não pode ser quebrada. E aí nós temos dezenas de processos na Justiça Eleitoral para retirada de conteúdo do WhatsApp, por exemplo. E isso é impossível. Isso é impossível. E aí a alternativa que se tem do ponto de vista judicial é, nós vamos multar aquela pessoa que está
compartilhando. E aí nós vamos multar quem? O nosso familiar, o amigo da escola, o amigo do futebol. Há um dilema moral. Eu tenho tratado nos cursos sobre isso. Nós temos um dilema moral. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de punir. Porque se aquela pessoa também não aprendeu, ela precisa... Esses dois vieses, né? O viés educacional e o viés punitivo. Porque também, se aquela pessoa não sofre alguma sanção, nós ficamos sem discurso, sem ferramentas, né? Então, é um desafio enorme, mas a gente espera que essa eleição municipal, e aí, talvez por um outro momento, um outro debate, eu acho que isso também, nas campanhas, há um estrangulamento absurdo da propaganda de rua, daquela propaganda tradicional. Nós acabamos reduzindo demais a propaganda, que hoje eu não posso colocar uma bandeira na minha janela. O eleitor não pode colocar um cartaz na janela, tem que ser um adesivo de meio metro quadrado. Ou seja, nós estrangulamos tanto essa campanha, e dos debates é: por que a gente não volta para a campanha de rua, para falar com o eleitor, para apertar a mão, para o candidato pedir o voto, a proposta, né? Apresentar a sua proposta, defender olho no olho, cara a cara. Então a gente reduziu tanto a propaganda, que as redes sociais se tornaram praticamente o único espaço que os candidatos têm para fazer um debate mais amplo, para atingir mais pessoas. E aí é um mundo que a gente tem bastante dificuldade de controle, né? Bom, os desafios são grandes, a pauta aqui renderia uma conversa para muitas horas, mas a gente vai chegando ao fim desse episódio do Caxias Conversa especial do Nosso Voto, Nossa Voz. Eu queria abrir aqui um minuto e meio final de considerações finais, e principalmente em relação à justiça, Edson, o eleitor identificando alguma coisa, como que ele encaminha isso, qual que é a posição do eleitor nesse momento, e as suas considerações finais em relação a isso tudo. Bom, rapidamente, assim, nós deveremos retornar ao ar o aplicativo Pardal, tá? Que é um aplicativo da Justiça Eleitoral, muito fácil, porque a gente precisou facilitar o acesso. Uma pessoa pode mandar o vídeo, pode mandar o áudio, pode tirar uma foto na rua e encaminhar essa denúncia. Ela é analisada e encaminhada. Nós temos a página Fatos e Boatos no TSE, que eu acho que é uma fonte bastante importante. Nós temos também já atualizado o sistema de alertas na página do TSE, que é uma possibilidade de você verificar se aquela demanda já foi objeto de alguma ação judicial, e se não for, você pode encaminhar. E, obviamente, no Ministério Público, nos canais oficiais dos órgãos de controle, né? E também procurando informações. Nós sempre buscamos orientar. Na dúvida, não compartilhe. Esse é o nosso lema. Excelente. Thaís, obrigado por participar conosco aqui mesmo que remotamente. Deixa um espaço para as suas considerações finais aí. Muito obrigada pela oportunidade, um excelente debate. Foi muito interessante conhecer também os pontos de vista aí do Edson, muito legal. Eu queria acrescentar um ponto sobre Na Dúvida Não Compartilhe. Até a Associação Rio Grandense de Imprensa lançou recentemente uma campanha que é Duvide, né? Então, acho que um desafio para a gente levar é exatamente esse, principalmente aquilo que eu quero muito que seja verdade, aquilo que eu estou tendendo muito a acreditar, é aí mesmo que eu tenho que duvidar, né? Então, o Duvide é um ponto-chave também, né? Amigo desse Na Dúvida Não Compartilhe, para a gente, antes de sair compartilhando qualquer coisa, buscar ter certeza daquilo que a gente está passando adiante, né? Eu sempre falo que se tivesse uma perguntinha, quando a gente clica lá, enviar, né? Se tivesse uma perguntinha, você tem certeza que quer enviar isso? Talvez a gente pensasse melhor, né? Talvez não fosse tão automático esse envio. Então, vamos criar esse botão mental, né? De fazer esse processo. Eu queria deixar um convite, embora o assunto aqui seja a desinformação eleitoral, o debate eleitoral, a gente ainda está no meio do enfrentamento ao desastre climático, né, a tragédia que assola o Rio Grande do Sul, e esse enfrentamento vai durar por muito tempo, inclusive por muitos anos, e a desinformação, consequentemente, também vai durar por muito tempo, e a gente vai precisar de muito, né, desse espaço de verificação, inclusive durante o debate eleitoral, porque durante o debate eleitoral também isso, com certeza, vai ser um tema, né, que vai ser abordado, esse enfrentamento, essa reconstrução, essa prevenção. Talvez agora a gente fale de prevenção, finalmente, né, em um ambiente de debate eleitoral. Então, esse tema, né, da catástrofe climática, da desinformação climática, ele é o tema caro para o RS Verifica, o perfil @RS Verifica, que é o nosso canal de divulgação de informação
sobre serviços, sobre como se proteger, sobre como acessar os benefícios que estão sendo anunciados, enfim, como se informar corretamente nesse contexto das tragédias ambientais que já nos atingiram. Esperamos, né, que a gente consiga ter melhores informações também sobre a proteção e a prevenção. Então, esse canal está aberto e nós temos um canal dentro do nosso programa Verifica RS, que é o Verifica para mim. Então, seguindo lá o perfil @RSVerifica, tem lá as informações, um formulário que a gente recebe. Então, se você viu alguma informação sobre um serviço, sobre um benefício social, sobre alguma situação envolvendo clima, né, enfim, tragédia climática, e está na dúvida, envia por esse formulário. A gente procura direcionar para as agências de checagem, a gente procura direcionar as fontes oficiais e entender essa informação para também utilizar isso como recurso de pesquisa, porque um desafio dos pesquisadores é compreender mesmo essa dinâmica, né, e os discursos que circulam. Então, também vários grupos de pesquisa que são apoiadores da nossa iniciativa vão poder compreender melhor esse processo e também devolver para a sociedade essa informação verificada no nosso perfil. Então, fica esse convite também nesse tema específico da enchente. Excelente! Thaís, Edson, obrigado por dividirem a mesa do Caxias Conversa com a gente nesse segundo episódio da série Nosso Voto, Nossa Voz. O próximo episódio do Caxias Conversa vai abordar a importância do voto facultativo, a relação da participação das mulheres, dos jovens e das pessoas idosas na construção de uma democracia cada vez mais sólida e representativa. Convidados, obrigado à equipe da TV Câmara, a presidência da Câmara Municipal de Caxias do Sul, e a gente se encontra no próximo episódio do Caxias Conversa, Nosso Voto, Nossa Voz. TV Câmara Caxias, na comunidade, no debate, nas eleições, todo dia.